Natal. Cartão de crédito, cheque especial, lista de presentes, Papai Noel, mesa, banquete. Era assim na estrebaria, né? Rapaz, eu acho que o Natal não só é uma das festas cristãs que podiam carregar um significado profundamente humano, genuíno, grato, de adoração, de alegria, de perplexidade entre o amor de Deus, de devoção profunda pela encarnação, pela loucura da paixão divina que se faz homem e que vem e habita entre nós e arma a sua tenda entre nós, cheia de graça e de verdade, e que deveria nos remeter para aquela fé que se apropria de maneira grata dessa loucura incontrolável de Deus que veio ao nosso encontro, que se fez carne, que tomou o nosso tamanho para carregar nossa dor, para ser tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado, a fim de se tornar o nosso único e supremo sumo sacerdote de uma ordem superior para fazer intercessões por nós e ser o nosso mediador para sempre, e o irmão mais velho, e o solidário, e aquele que nos dá acesso a todas as heranças da graça de Deus em Cristo, ser transformada nesse presépio, nessa presepada horrorosa, que a gente não pode fazer nada do lado de fora, porque o mercado está aí para se utilizar também de maneira estelionatária dos signos possíveis que movem o coração das pessoas. Agora, o que eu não consigo entender é o fato dos cristãos não perceberem que o Natal, enquanto evento histórico, não tem nada a ver com esse glamour, porque é só desgraça. Maria, o neném nasce numa estrebaria, é mosquito, é esterco de animais, é um desconforto desgraçado, não tem hotel para abrigá-los, é dor e é perplexidade, é medo, é insegurança. Qual a mulher que gostaria de dar luz naquelas condições? Ameaças de morte se seguem, tem que sair para o Egito para fugir. Uma multidão de crianças morrem por causa desse evento. Herodes está com a espada brandindo sobre a cabeça do menino. Os magos têm que voltar por outro caminho para evitar que a criança venha morrer. A profecia que Maria e o esposo ouvem acerca do menino é tenebrosa, não é? Esse menino vai ser objeto de contradição para que se manifestem os pensamentos de muito coração, e uma espada vai atravessar a tua alma, é o que dizem a mãe dele, a Maria. De modo que o Natal, ele carrega, além de tudo, conflitos enormes, porque a gente também não imagina o que aconteceu com José. Você já imaginou? Se alguém chegasse, se a Sueli chegasse para você e dissesse assim: olha só, Washington, eu estou grávida de Deus. Você ia dizer: olha, Sueli, me explica essa história melhor. Não é? Lá no interior do Amazonas, as meninas, quando não tem o que dizer, dizem que foi o boto. Boto, é. Não é? Agora, eu estou grávida de Deus e engoli essa história numa sociedade como aquela. Pelo amor de Deus, me arranja uma outra razão devocional para me enganar, mas essa não dá. E o José ainda tem que ser convencido de que o filho foi gerado pelo Espírito Santo, que ele tinha que abraçar a criança em sonho. Ele não teve nem o privilégio de um encontro objetivamente sensorial, tátil, tangível, com um anjo que esmagadoramente lhe agarrasse, sacudisse e dissesse: crê, meu filho. O sujeito ainda teve que ser convencido nos porões da subjetividade, num sonho, de que aquilo era verdade, que aquele era o caminho dele. De modo que toda vez que o Natal chega, eu também penso em José com muita ternura, porque eu acho que ele é o príncipe da não mediocridade. É um cara que deu muito mais valor às verdades que acontecem no coração do que às aparências e às exterioridades do lado de fora. Se a gente tivesse que falar aqui Natal, e a gente ia entrar por um caminho de uma espiritualidade que, por exemplo, relativiza as exterioridades, porque se José levasse a sério as exterioridades, não teria havido Natal. Não é? Então já começa com uma coisa de que Natal é antes de tudo, começa com um convite a que o coração creia na revelação de Deus no coração e não fique profundamente impressionado com as exterioridades e com as aparências. Do contrário,
o José poderia ter perdido o privilégio de celebrar aquele Natal como graça de Deus para a humanidade, porque ele mesmo ia se sentir nada mais, nada menos do que um corno manso, ao invés de se sentir como um homem que estava para além da média, da mediocridade, que na subjetividade do seu ser creu e abraçou a mulher que recebeu o privilégio de trazer a misericórdia encarnada de Deus ao mundo, de trazer Deus ao mundo em Cristo. E começa aí toda essa história que só se realiza no coração. Então o Natal virou esse presépio inteiro por causa apenas das aparências, porque a gente celebra um Natal para fora. A gente não celebra um Natal para dentro. E quando a gente começa a aprender a celebrar o Natal para dentro, isso vira um marco referencial que se renova todos os dias na vida da gente. Mas o que é Natal para dentro? Para o telespectador, obviamente que eu sei Natal o que é Natal para dentro, porque habite Cristo ricamente em vossos corações pela fé. Peraí, antes de você dar essa resposta, porque o Natal para mim era uma data tremendamente desagradável. Porque naquele período em que as coisas são bem marcadas, que é a infância, eram os piores, entre aspas, dias da minha vida. Então eu recebia um patinete feito de caixa de maçã, feito pelos irmãos, com rolimã, bola de meia de mulher que enchia de pano, e os meus amigos recebendo bola de futebol, bicicleta, e eu com o meu patinete ali. Esse Natal que está aí, ele serve... Isso é que traz sempre frustração. Serve aí só para gerar comparações e frustrações, para exacerbar porque você nunca é o topo. Desigualdades sociais, para fazer as pessoas se sentirem menos amadas, os pobres acharem que há um boicote permanente. Então esse é o Natal para fora. Esse é o Natal para fora. Agora que é o Natal para dentro. Que só abisma as diferenças sociais, só mostra quem tem, quem não tem, só revela quem pode e quem não pode, só traz felicidade para quem tem o que comprar no supermercado, no shopping, e frustração para aqueles que têm que receber a misericórdia de uma dádiva material inexpressiva que foi o que sobrou da mesa dos ricos. O Natal para dentro é aquele de Maria no Magnificat, no canto dela, que ela diz: ele despediu os soberbos e os ricos e exaltou aos pobres e usou de misericórdia para com a descendência de Abraão. Então esse Natal para dentro pode acontecer em qualquer casa, em qualquer lugar. Não depende de presépio, nem de dinheiro, nem de Papai Noel. Depende apenas do indivíduo abrir o coração para essa graça que nos visitou para sempre, para esse Deus que ficou do nosso tamanho para carregar as nossas dores, para estar ao nosso lado, que derramou sobre nós o Espírito da consolação, que nos faz todos os dias ter a possibilidade de acordar sabendo que as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. Esse Natal para dentro é aquele onde você oferece o coração não como uma estrebaria, mas como o agasalho de Deus, como ninho para Deus na tua alma, no teu ser, onde você oferece o teu interior como útero para que Jesus seja gerado em nós, como Paulo diz aos Gálatas, né? Para que Cristo seja outra vez gerado em vós. Deveria servir como marco, como referência, como memorial, como lembrança, não importando a data, mas como alguma coisa que sinaliza historicamente um momento em que todos nós, com a consciência tomada de gratidão e fé, nos reuníssemos para celebrar a visita do sol nascente das alturas. Amém. Que veio trazer luz àqueles que viviam na região da sombra da morte. Eu, pelo menos, quando chega o Natal, eu só me deixo imbuir por esse sentimento dessa visita do sol nascente das alturas, que veio iluminar a minha escuridade, a mim que vivia na região da sombra da morte, tateantemente, sem ter nenhuma referência para viver, com vontade imensa de morrer desde que eu era menino. Desde os 7 anos de idade que a vida começou a se me tornar algo muito densaboroso. Até as minhas pulsões para viver, para possuir tudo, para provar de tudo, era para ver se eu provava alguma coisa que desse um gosto a mais para a minha vida. E quando eu cheguei aos 18 anos, eu estava existencialmente envelhecido, cansado e desgastado e rodado e desanimado e
sem sabor nenhum para viver, com vontade de morrer. E Natal aconteceu para mim ali. Amém. E tem acontecido sempre. De lá para cá eu já passei por muitos momentos difíceis, mas sempre houve Natal. Amém. Sempre houve graça e misericórdia, sempre houve a certeza de que essa fidelidade de Deus é eterna para com você. Você sabe, Caio, numa outra oportunidade nós poderíamos falar, uns personagens que me chamam a atenção são os sábios, chamados 3 reis magos, né? Que aquilo veio de geração em geração, o anúncio de que um dia ia aparecer, e eles andam 4.000 quilômetros no lombo de um camelo. Extremo Oriente, e também tem uma mensagem que em 1 minuto a gente podia entender. É incrível, porque 4.000 quilômetros no lombo de um camelo, né? Para adorar um menino numa estrebaria confiado numa promessa. E há uma outra coisa que a gente precisa entender, que hoje a gente tenta fazer daqueles caras sábios, outros tentam fazer deles astrônomos, mas não existia astronomia. Astrologia e astronomia na antiguidade era a mesma coisa. Então, os pais da igreja entenderam isso melhor do que os cristãos hoje. De que aqueles astrólogos, astrônomos e sábios que vieram do Oriente representavam uma coisa singela e soberana. De que a busca de todo homem em qualquer lugar da terra é por Cristo, mesmo que ele esteja tentando encontrar nas estrelas. E que a intenção de Deus em qualquer momento histórico é revelar a Jesus. E que sempre existe uma porta, um portal de conexão entre qualquer que seja o equívoco humano e aquela porta que Deus botou ali para que o indivíduo por aquela via receba o acesso a essa revelação. Então, mais do que qualquer outra coisa, isso foi uma coisa que uma vez eu disse ao Paulo Coelho, quando ele perguntou de mim, o que é que você acha de mim? Falei, eu já te vi bruxo, já te vi mago, já te vi agora um católico cristão que escreve, já te vi um monte de coisa, mas o que eu estou vendo é um indivíduo seguindo uma estrela. Só quero te anunciar que o fim do caminho é de joelho, diante de Jesus de Nazaré, porque é aí que termina toda a busca. Amém. É quando você encontra Jesus. Amém. Amém.